Olá, tudo bem? Eu sou a Jaque do Belo Dom Ateliê e eu tô aqui para te ensinar a fazer uma frasqueira. Seja ela que tu tenha comprado por um kit ou seja que tu tenha comprado somente a aula, tá? Se tu comprou somente a aula, na descrição do vídeo estão todos os materiais necessários, todas as medidas. Se tu comprou o kit, então é só acompanhar aqui que fica bem fácil. Onde a gente vai começar? No teu kit veio dois pedaços de tecido, dois quadrados, tá? De 23,5 por 23,5. Tu vai pegar esses dois quadrados de tecido com os teus dois quadrados de manta Poliped, tá? Que é essa manta grossa que veio no teu kit, e vai desenhar o molde aqui em cima dele, tá? Das duas peças, a mesma coisa. Desenha o molde e aí a gente vai fazer uma costura em cima do risco para estruturar ele na manta, para prender ele na manta, tá? É uma costura bem na beiradinha, tá? Ó. No outro eu vou fazer a mesma coisa. Se você não tiver comprado o kit e não tiver essa manta Poliped na sua casa, pode usar manta R2 com entretela ou manta R1 com entretela, certo? Feito isso, eu vou recortar bem rentezinho a minha costura, tirando esse excesso de tecido e de manta. Ó, prontinho, tá? E daí eu vou pegar agora a parte dos meus tecidos. Eu já deixei costurado o tecido e já prendi ele aqui, já passei o ferro, tá? Vai ter duas tiras de tecido de 11 centímetros por 72, tá? Esses dois tecidinhos, tu vai juntar eles, assim, tá? Bota um em cima do outro, frente com frente, passa uma costura, tomba as costuras, vou mostrar aqui, ó, tá? Ó, tombei as costuras, uma para cada lado. E aí tu vai no ferro e passa sobre a manta esse tecidinho. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos costurar ao redor dele para prender ele sobre essa manta. Por que eu tô fazendo isso? Porque facilita o trabalho. Como eu não vou fazer quilting aqui e a peça é grande, facilita na hora de colocar zíper.
Esse lado aqui eu não vou costurar. Me lembrei agora, vou botar o zíper desse lado. E daí depois eu vou poder tirar o excesso da manta aqui. Tá? Isso aqui. Se o teu tecido tiver sentido, a parte do estampado vai ficar pra cima, tá? Vai ficar bem assim, ó. Então tem que ter esse cuidado na hora que for fazer a emenda, porque a peça não vai ser usada assim, ó, tá? Eu vou usar ela assim. E daí eu deveria, na verdade, ter deixado sem costurar este lado aqui, tá? Então eu vou costurar esse outro lado aqui, porque eu deixei aberto no lugar errado. Mas não tem problema, tá? Só que se tu for fazer, quando tu for fazer, atenta para isso. Para que essa parte da estampa, tá? Tu pode deixar sem costurar, porque na hora que a gente for colocar o zíper, vai ficar meio grosso. Na industrial não é problema. O problema é na máquina doméstica, que daí a gente precisa tirar o excesso de manta depois que colocar o zíper, tá? Feito isso, eu já vou colocar. Não vou colocar. Não vou colocar o zíper ainda. Não vou colocar o zíper ainda. Vou prender primeiro esta partezinha aqui. Vou costurar ela. Eu gosto de deixar as peças prontas, para depois, na hora de fazer a emenda, fica mais fácil. Essa partezinha aqui é a parte de 5,5 por 72. Essa vai fazer a parte da tampa da frasqueira. Também vou tirar os excessos de manta. Tá? Deixa assim. Aí, nessa partezinha aqui, eu posso já colocar o meu zíper. Eu vou pegar o meu zíper, tá? O zíper maior. E vou costurar ele com os dentinhos pra baixo, tá? Ó, os dentinhos estão aqui, a parte mais grossa, né, do zíper. Boto ele pra baixo aqui, na bordinha. E vou passar a costura bem na bordinha, só pra prender esse zíper aqui na bordinha. Tá? Aí eu vou pegar meu tecidinho, o outro tecidinho igual a esse, tá? Que vai fazer, na verdade, a parte do forro. Eu vou pegar meu tecidinho, que eu não trouxe ele junto, e já volto aqui. Ó, eu pego a outra partezinha, tá? E vou agora colocar ela sobre o meu tecido com o zíper, tá? E vou passar uma costurinha bem rente aos dentinhos. Se tu estiver trabalhando numa máquina doméstica, precisa trocar o calcador, porque o calcador normal de costura reta, ele é muito largo, tá? Então, tu precisa colocar o calcador de zíper para que a tua costura chegue mais perto dos dentinhos.
Porque se a tua costura ficar muito longe, pode vir a abrir depois a costura, tá? Ela vai ficar muito rentezinho, porque os dentes do zíper, eles atrapalham a gente para costurar. Na máquina industrial, o calcador, ele é estreitinho, então não tem problema. Aí eu vou virar aqui, ó, tá? E por isso que eu falei antes sobre a manta. Nessa hora, tá? Se tu não costurou a manta aqui, ó, tu consegue tirar esse pedacinho fora de manta, tá? Essa parte aqui. Solta aqui assim, ó, e tira. Mas como eu passei a costurinha ao redor de todo ele, eu não consigo fazer mais isso agora, tá? Então, eu não posso vir aqui e cortar o zíper fora, tá? Então, eu vou deixar assim. E aí, eu viro isso aqui bem. Ó, melhor ir do lado avesso, inclusive, tá? Vou vir do lado avesso pra puxar bem, porque ele fica mais durinho por causa da manta. E vou passar uma costurinha aqui, ó, pra prender, deixar esse tecido bem juntinho, frente e atrás, bem retos. Aqui tem que fazer um pouquinho de força. Estica bem o tecidinho. Ó, tá? Ele tem que fechar todo. E aí aqui eu vou passar uma costura de rebate agora. Um pezinho de máquina do tecido pra dentro. Prontinho, tá? O canal do zíper tá pronto. A parte de baixo eu vou esperar porque eu preciso fazer a parte do forrinho, tá? Então vamos fazer a parte interna da tampa primeiro. Vamos fazer essa parte interna da tampa e fazer a parte da entretela dentro também. Deixa eu ver onde tá. Aqui, tá? Ó, vai ter um pedaço, entretela não, tela vôlei. Vai ter um pedaço de tela vôlei pequeno e um pedaço grande, tá? Esse pedaço pequeno é o pedaço que a gente vai botar na tampa, aqui na parte interna da tampa da nossa frasqueira. Então, a primeira coisa que eu faço, tecido de frente pra tela vôlei, passo uma costura de um pé de máquina e vou fechar, aqui, dobra, tá? Dobra de novo, assim, e dobra de novo, tá? Faz um viazinho, coloca como viés. E daí, a gente não vai costurar, a gente já vai costurar aqui o zíper. A gente já vai costurar o zíper aqui, para não passar duas costuras, tá? Aliás, nós vamos passar duas costuras, mas para não passar três. Ó, aí eu coloco os dentinhos do zíper pra cima e essa minha peça, eu coloco ela aqui bem certinho, assim, eu consigo ver bem direitinho onde é que vai a pecinha. Eu vou passar uma costurinha. Bem na bordinha, que vai acabar sendo na borda do zíper também, tá? Passo na borda do tecido e a borda do tecido, ela vai dar na borda do zíper, ó, tá? Passei a costurinha aqui embaixo, ó. É bem na parte, ó, embaixo do zíper.
Aí vai ficar assim, ó. Eu não gosto disso aqui, tá? Então, eu vou passar mais uma costura pra prender. Pronto. 2 costurinhas. E aí, eu prendi bem essa parte de cima, tá? Agora, posiciono aqui. Vou centralizar meu zíper direitinho. A tela vôlei vai ter uma sobrinha, provavelmente, tá? Eu mando ela com sobrinha. E aí, aqui em cima, agora, eu vou costurar o meu viés, tá? Monto assim, ó. Coloco o meu viés agora sobre o zíper, aqui, frente, tá? E vou passar uma costura de um pezinho de máquina, ou seja, bem rente aos dentinhos do zíper. E aí, ó, vai ficar assim. E daí eu vou fechar agora, tá? Dobro e dobro de novo e passo uma costurinha aqui em cima. Eu posso fazer ela um pouquinho mais larga aqui. Vou passar a costurinha aqui. Tá? E vou passar outra mais rentezinha ao dentinho do zíper. Pra ficar, ó, tá? Só pra gente prender o zíper, na verdade. Agora aqui, eu já vou prender nas laterais aqui, eu vou prender essa tela vôlei. Vou prender aqui embaixo. E a lateral. Notem que eu não passei aqui, ó, porque eu tenho que primeiro botar o meu cursor, tá? E nem nas curvas aqui, porque eu vou cortar, eu vou arredondar, tá? Então, vou cortar esse excesso de tela vôlei aqui. Eu só prendi a tela vôlei para facilitar o resto do trabalho. Que eu já posso cortar esses tecidos. Vou colocar o meu cursor que eu coloquei por aqui. Abro aqui. Coloco o meu cursor de frente, tá? De frente, ó, assim. Abre os 2 lados, dá uma empurradinha e pronto. Testa ele, tá tudo certo, ok? E deixa ele lá no meio mais, tá? E aí sim, agora eu posso já cortar aqui. E já vou prender ele nesse meu tecido que tá estruturado na manta, tá? Vou botar aqui em cima. Deixar bem retinho. Vou colocar uns clips aqui para prender. Vai ficar mais fácil. Tá? E aí eu vou pelo outro lado aqui, ó, para prender esse tecido na manta, tá? Certinho. Aí eu já posso cortar agora o excesso, vou cortar aqui por trás também que fica mais fácil da gente enxergar aonde que tem que ser o corte.
tá? E já tenho essa parte pronta do bolsinho interno da tampa, tá? Agora, eu vou pegar essa outra parte grande de tela vôlei, que é de 1,25 m, e vou colocar o viés nela. Aqui eu tenho um viés inteiro. Vou pegar o viés inteiro porque eu tenho as outras tiras. Se fosse pegar outras tiras, teria que fazer emenda. Bem simples aqui, ó. Tecido frente para baixo, em contato com a tela vôlei. Viro e vou fechar esse viés. Aqui realmente é só um viés para acabamento, tá? Dobro de novo e passo a costurinha na bordinha. Prontinho, tá? Esse aqui agora, eu vou prender ele na parte do forro desta parte aqui que a gente deixou pronta antes, tá? Vai ter um tecido de 72 por 20, 21, algo assim. 20, 21, não lembro a certeza a medida, tá? Nesse tecido aqui, a gente vai prender agora a tela vôlei. E a tela vôlei aqui, ela vai ser os nossos bolsos. Então, assim, a tela vôlei aqui tá bem maior, ó, tá? Tá quase o dobro. Então, na verdade, porque eu vou fazendo bolsinhos. Então, eu vou prender essa lateral primeiro. Vou prender ele aqui primeiro, na ponta. E daí eu vou fazendo os bolsinhos na largura que eu quero fazer. Quero fazer um bolsinho mais largo, quero fazer um mais fino, mais estreitinho, tá? O ideal é a gente marcar primeiro e depois costurar. Ó, fiz um bolso ali, faço outro aqui, vou fazer aqui um bolsinho maior, tá? Eu faço assim. E aqui embaixo eu dou uma dobrada, ó, tá? Dobra ele, ó, dobra ele assim, tá? Dá uma dobradinha assim. Depois eu posso fazer um bolsinho menor.
fazer um só com uma preguinha. Eu gosto de botar as pregas para os dois lados, porque ele abre mais. Mesmo que eu faça ele pequeno, tá? Se eu colocar a preguinha para os dois lados, ele abre mais embaixo. Um bolso maior. E eu vou cuidando o espaçamento para chegar com a minha tela vôlei até o final, tá? Aqui os bolsos tu vai fazer, na verdade, como tu achar melhor. Ah, quero fazer um bolso bem grande. Pode fazer um bolso bem grande. Não tem problema. Ó, vou fazer um maior. Aqui. Dá muitos bolsos. Ó, eu tenho que chegar aqui no final com a minha tela vôlei vai até aqui no final, né? Então eu tenho que ir dividindo os meus bolsinhos aqui, tá? Até o final. Vou prender aqui já. E vou dividindo aqui, ó, pra ficar bem dividido, pra não ficar muita sobra no final, né? Ó, assim vai ficar bom. Aqui vai dar um bolsinho maior, então vai dar mais 2 bolsinhos aqui, ó. Tá? Eu acho que eu não tenho mais clips. Acho que os meus clips terminaram. Então eu já vou costurar essa partezinha aqui no final. Terminaram os meus clips. Vou costurar essa partezinha aqui no final já, bem na bordinha aqui, só pra prender. E depois eu vou costurando o início aqui. Tá? A parte de baixo, ó, tá tudo preso. Agora eu vou fazer as delimitações aqui, tá? Onde eu fiz as minhas marcações. Aqui, tá? É melhor a gente pegar uma régua e marcar, tá? Eu tenho facilidade de mirar assim e fazer uma costura reta, tá? Mas é melhor tu pegar uma régua, se tu não tem essa facilidade, pega uma régua e traça uma linha reta. Bem importante, aqui em cima, no início, dá 2 vezes retrocesso, porque como esses bolsos vão ser trabalhados ali dentro, vai botar coisa, às vezes bota coisa de peso, coisa, né? Eles podem acabar soltando a costura. Então, começa a costura ali no viés e dá o retrocesso. E aí, vai até o final, dá o retrocesso de novo. O primeiro bolso tá preso. Aqui eu fiz um bolsinho menorzinho.
que nesse aqui eu não mudei 2 vezes o retrocesso. A frasqueira fica grande, dependendo do tamanho do teu secador de cabelo, até o secador de cabelo tu pode levar dentro dela, tá? Porque no meio fica um espaço vazio. E ao redor, aqui, vão ficar os bolsinhos, ó. Fica bem legal, tá? Pronto. Agora, a gente pode finalizar essa parte aqui, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte primeiro e vai colocar aqui o zíper, tá? Voltado para baixo. Cuidando para ficar o tecido alinhadinho. Aqui para mim deu um pouquinho de sobra. Opa! Mas o que tem que dar certo é, ó, é a manta aqui, ó, tá? Tem que estar alinhada aqui. Que a manta não vai ceder. Vou prender a pontinha do zíper primeiro. Ainda ficou desalinhado, mas eu posso soltar e colocar o zíper certinho. Eu posso soltar ele e alinhar bem certinho aqui, ó. Tá? Vou fazer depois isso. Deixa aqui pro lado. Vou prender essa parte aqui do meu forro. E agora eu vou costurar bem rente aos dentinhos. Viro. Vou virar de novo. Vou rebater essa costura, empurrando bem aqui, ó, tá? Empurra bem para baixo essa parte aqui. É melhor fazer por trás primeiro. Aqui vamos fazer por trás. Primeiro. Ó. Prender aqui no início. Tem que fazer força. Fazer força. Eu vou pegar alfinetes para prender que vai ficar mais fácil, tá? Ó, eu pego os meus alfinetes
E aí eu já vou puxando aqui e colocando aqui, ó, pra mim poder passar essa costura de rebate aqui em cima. Porque a tendência é o tecido ser empurrado pra cá, ó. Por causa da força que a manta faz, tá? Então eu boto esses alfinetes aqui pra poder passar essa costura de rebate lá em cima. E depois já fica mais fácil aqui embaixo, tá? Daí aqui ele vai se ajeitar depois. Agora eu passo uma costura de rebate aqui, um pezinho de máquina do zíper. Tá? Ó, tá bem bom. E agora eu posso passar a costurinha aqui embaixo também, pra prender essa partezinha aqui. Eu prefiro passar por este lado aqui, de dentro, aqui. Só que tem que botar uns alfinetes aqui embaixo agora. Botar os alfinetes aqui embaixo. Pra deixar bem retinho os bolsos. E aqui no início eu já puxei demais esse bolso, eu vou ter que abrir ele. Ainda dá tempo de resolver. Ó, alfinetei tudo, eu vou costurar pela parte de trás, porque aqui eu já tenho meu limite certinho do tecido, tá? Prontinho, ó, deu uma mínima sobrinha aqui pra mim, tá? Pode ser que aconteça pra ti também. E aí tu corta essa sobrinha da parte do bolso. Sobra de manta embaixo, já corta. Pra não ter problema de aparecer depois essa sobra de manta. Já vou cortar aqui na lateral também. E aqui desse lado eu não costurei ainda. Vou costurar também. Tá? E tá pronta a nossa parte de baixo. Agora, eu vou fazer a parte que vai segurar a nossa tampa, tá? Essa aqui, na verdade, vai segurar a tampa, é onde não vai ter zíper. Então, essa parte eu vou colocar primeiro o meu cursor. Vamos tirar esse monte de alfinetes daqui, senão a gente não vai conseguir trabalhar com eles aqui.
Vou pegar meu cursor. Agora sim, ó. Pego as duas partezinhas de frente assim. E vou alinhar aqui, ó. Tem uma sobra de forrinho aqui. Essa sobra esquece, tá? Eu tenho que alinhar os tecidos de frente. Junta bem certinho ali. Os tecidos têm que estar retinhos. Vou pegar meu cursor com a parte arredondada, tá? E vou colocar de um lado do zíper. E vou colocar do outro. Encaixa os dois zíper. Segura o zíper. Empurra um pouquinho o cursor. E já entrou, tá? Bem facinho. Tá bom. Eu até prefiro, tá? Para facilitar, eu até prefiro passar o zíper até o final e passar de novo, tá? Então, ó, passo o zíper, depois eu venho aqui, abro um pouquinho e passo o zíper de novo, porque daí eu fico com as duas extremidades fechadas. Fica mais fácil para trabalhar. Deixa um cantinho assim aberto, ó, e já fica tudo certo, tá? Peguei a peça errada, vou pegar a peça certa. Ó, eu pego essa partezinha aqui que vai fazer o sustento, tá? Que vai fazer o sustento da frasqueira, que vai, na verdade, fazer depois com que a tampa fique presa, porque senão a gente vai passar o zíper em tudo. Se a gente não tiver um lugar onde prender essa partezinha da tampa, vai sair toda ela fora, né? Então, eu pego essa partezinha aqui que tá estruturada na manta também, tá? É um pedaço de tecido de 25 por 15. Boto ele aqui, ó, de frente, tá? No meu aqui, eu vou ter que diminuir um pouquinho depois em cima ou embaixo, tá? Mas eu deixei ele 25 de altura, porque se tu estiver trabalhando numa máquina doméstica e estiver fazendo uma costura mais estreitinha, mais larga, ou até numa máquina industrial, se a tua costura for um pouco diferente, vai dar diferença na altura. Então, se 1 centímetro a mais, depois a gente tira fora, tá? Vou botar aqui primeiro e vou prender. Vou trabalhar por esse lado aqui por causa do bolsinho. Fica mais fácil. Prende bem na bordinha. Tá? Ó, isso aí. E agora desse lado aqui eu vou colocar o forrinho, tá? Desse mesmo tecidinho, o forrinho. Dá um retrocesso lá no início e um retrocesso no final. Agora sim é um pezinho de máquina, tá? Aí eu junto essas duas partes aqui. Vou fazer por trás aqui. E vou passar uma costura aqui. E aqui eu vou passar uma costura de rebate. Vou passar pela frente. Costura de rebate. Bem certinho, ó, tá? E por fora fica assim. E agora aqui eu vou
Vou tirar primeiro esse excesso aqui embaixo. Passo de novo a costureira para prender e vou tirar o excesso aqui em cima também. Para deixar bem retinho. Eu vou passar a costurinha aqui também. E aqui eu já vou tirar também o excesso. Aí eu junto essas duas partes, tá? Junto essas duas partes com uma tirinha de viés. Vou pegar um pedaço maior. E fecho essa partezinha aqui. Prontinho. Agora, se a gente desvirar a peça, a gente vai ver que, ó, de um lado ela ficou com a costura aqui, do outro lado não, tá? Já vou dar uma testada aqui pra ver se tá tudo certinho, se vai dar certo, se vai fechar. Senão ainda dá tempo da gente abrir e regular. A minha aparentemente vai dar bem certinho, tá? Vou ficar de pezinho. Antes de fazer a costura, aqui ó, tá? Antes de finalizar aqui, que eu vou passar mais uma costurinha aqui, para esse viés aqui, ó, não ficar solto aqui dentro, tá? Antes eu vou testar para ver como é que tá as minhas tampas, se elas estão cabendo bem certinho, porque isso tudo vai mudar de acordo com a nossa margem de costura, tá? Testo aqui. Como tem a curva, às vezes isso engana, a gente olha assim, parece, bah, não vai dar certo. Vou colocando alfinetes, faz a curvinha bem certinho. Que agora ainda é hora de regular, tá? E isso pode dar uma diferencinha de 1 centímetro. Vai ser de acordo com a margem de costura que a gente trabalhou. Ó, a minha tem sobra, tá? Ó, a minha deu uma sobra de 2 centímetros praticamente. Então, eu vou ter que diminuir essa partezinha de trás ali, tá? Vou ter que diminuir. Vou ter que abrir essa partezinha aqui e fazer ela um pouquinho menor. Vou até lá. Para ver o quanto tá de sobra.
Vou abrir. Vou deixar assim mesmo, tá? Vou deixar alfinetado. Vou abrir aqui em cima pra mim medir já, pra não ter que fazer mais uma vez. Tá? Vou vir até aqui. Como que eu faço esse ajuste? Tá? Inclusive, eu vou te mostrar como fazer esse ajuste. Tu vai abrir e vai deixar tudo alfinetado assim. E aí, a gente vai diminuir a parte, essa parte aqui atrás, tá? Então, eu vou aqui, ó. Aqui eu sei que eu preciso ter uma margem de costura assim. Vou ter essa margem de costura, tá? Então, é isso aqui que eu vou ter que diminuir. Dou um piquezinho nessa parte aqui de trás, ó. E essa aqui vai ser minha sobra, ó, tá? Que aqui eu sei que eu vou costurar os dois e vai dar bem certinho. Agora sim, posso soltar toda a peça. Tiro todos os alfinetes. Agora, eu vou abrir essa parte e vou diminuir aqui, ó, na altura, toda essa tira. E aí eu faço a emenda novamente. Então, eu vou abrir isso aqui tudo, vou tirar esse pedaço e depois a gente volta pra fazer essa emenda de novo. Pronto, diminuí, tá? Diminuí essa parte aqui, tirei 2 centímetros, tá? Vou juntar de novo aqui, então. Passar uma costurinha pra juntar, frente com frente, tá? E vou colocar um viés nessa partezinha aqui. Coloco um viés. Ah, Jaque, vamos testar primeiro. Podemos testar primeiro. Eu não vou me preocupar porque eu sei que a minha fechou, tá? Eu cuidei bem, mas se tu quiser testar primeiro, testa. E agora, inclusive, a gente já pode fazer essa costura aqui do outro lado. Essa costura aqui, tá? Essa costura é um pouquinho mais chatinha de fazer. Não tem que fazer essa costura, tá? Mas fica melhor. Ele abaixa aqui, ó. Tá? Dá uma escorregadinha na parte do zíper ali. Deu. Tudo certo. Tá? E daí vai ficar assim, ó. Vou fechar isso aqui para facilitar. Posso colocar a primeira parte de baixo ou de cima, tanto faz. Tá? Eu vou colocar a parte de baixo primeiro, e na parte de cima depois a gente vai colocar ainda o
vai colocar também a alça depois, tá? Então, vou fazer essa partezinha de baixo aqui primeiro. Vou prender o meu forrinho. Bem na bordinha. Tá? Vou cuidar o sentido do meu tecido. Vou achar o meio aqui nessa parte. Nessa partezinha aqui de trás, ó, tá? De uma extremidade até a outra aqui, ó. Vou achar o meio. Marca com um gizinho. Eu uso esses giz aqui, ó, tá? Marca com esses giz o meio e marca o meio dessa peça aqui também. E aí a gente bota. Aliás, eu tenho que virar ela, né? Senão o viés vai ficar pro lado de fora e a gente quer o viés pro lado de dentro. E aí eu coloco aqui, que eu marquei aqui. Aqui. E vou começar a alfinetar novamente. As duas partezinhas juntas. Faz bem o arredondadinho dela, ela fica bem bonitinha. Alfinete toda ela ao redor. Ficou bem certinho agora. Tá? Agora eu vou pegar as minhas tiras de viés. Se tu não tiver mais o viés grande, tá? Tiver diminuído, pode emendar, tá? Pega o tecido assim e o outro nesse sentido assim. Junta eles frente com frente e passa uma costura na diagonal. Dá um retrocesso no início, no final. E corta aqui, ó, 1 centímetro. Tá? Ó. E daí abre assim. Tomba a costura. Pega o tecido.
Ó, pega o lado avesso pra cima, dobra a pontinha. E aí a gente começa a costurar nessa parte de trás aqui. E é bem assim, ó, vai empurrando ela, vai baixando ela. Coloca teu braço, faz peso em cima, porque ela é pesadinha, tá? Pronto, fiz a costurinha ao redor. Agora, antes de fechar esse viés, eu vou virar e vou conferir. Eu viro a peça aqui. Pra ver se ficou tudo bem certinho. Esse viés eu posso fechar ele na máquina ou posso fechar ele à mão também, tá? Ó. Esgaça aqui, ó. Faz força contra essas costuras, contra essas emendas aqui, pra ter certeza que elas ficaram bem certinhas, ó, tá? Ficou tudo bem certinho na minha, tá? Ó, já dá pra ter uma ideia. É grande, é bem grande, ó. Bem espaçosa, não dá pra ver, né? Os bolsos dentro. A luz não deixa ver. Tô gostando, tô gostando, tô gostando. Gostando. Agora eu desviro ela de novo. Eu vou fechar a máquina, tá? Mas antes disso, eu vou botar a parte de cima. Faço a mesma coisa. Acho o meio aqui, tá? Acho o meio aqui. Marco com o meu giz. E agora aqui eu preciso cuidar, ó. Essa parte, ela vai ficar assim. Eu tenho que cuidar, ó, o sentido aqui, tá? Porque na hora que eu for levantar minha tampa, tá? Imagina que ela vai estar assim, tá? Ela vai estar assim. Então, eu vou abrir a tampa assim, tá? Boto meu... E abro a tampa assim. Então, ela vai ter que ficar assim. Ó, a parte lisa aqui, tá? E aqui a tela vôlei. Vou dobrar. Marco com o meu giz.
acho o encontro dos dois aqui e vou alfinetar tudo de novo. Tá? Vou alfinetar tudo aqui e daí depois a gente costura toda ela de novo. Ó, eu já alfinetei todo ele, mas eu me lembrei de te falar algo. Se tu quiser colocar as alças para que elas fiquem para dentro, tá? Então agora é a hora de colocar elas, tá? Aqui nas laterais. A alça, aliás, tá? A gente usa uma alça chique e eu vou encapar as pontas dessa alça com o tecido, tá? Mas eu vou costurar ela por fora. Por quê? Porque a margem de costura, se eu boto ela aqui pra dentro, a margem de costura dela é pouca, tá? E se eu botar muito peso, botar muita coisa aqui dentro, tá? Pode acabar que vai faltar reforço. Ó, ela fica aqui, né? E fica pouca margem pra dentro, tá? Fica uma costurinha pouquinho. Se eu costurar ela por fora no final, tá? Eu vou ter uma sustentação melhor, tá? Então, a alça vai conforme a tua vontade, o teu gosto, certo? Alfinetei tudo. Agora vou passar a costurinha desse lado todo também. Mesma coisa. Eu vou abrir o meu zíper e aí facilita para trabalhar. Ó, joga essa parte toda para trás, facilita para trabalhar nessa parte da tampa. Tiro os alfinetes e vou primeiro virar para ver se tá tudo certo. Eu gosto de forçar mesmo aqui, ó, porque se a costura estiver bem na borda, ela vai me mostrar, o tecido vai saltar, vai aparecer o forro, tá? E vai dar tempo de consertar. O problema é se eu não ver e tiver que fazer depois. Tiver que abrir tudo de novo, né? Aí agora eu pego esse viés e vou fechar ele. Ó, fecha que nem eu fechei os outros antes, tá? Dobra, dobro de novo e dobra de novo. Talvez se tu estiver trabalhando numa doméstica, vai ficar meio pesado pra ti fazer essa costura agora. Aí o que que tu faz? Faz o viés à mão, fecha ele à mão aqui daí, tá? Senão tu vai quebrar
agulhas e pode inclusive danificar a tua máquina. Na máquina industrial não tem problema. A máquina industrial ela já é mais forte para essas peças. Tá? Então eu vou fechar todo o viés nessa parte aqui e na outra parte de baixo e depois eu volto para botar a alça. Todo o viés tá fechado, tá? Tudo prontinho. Eu vou pegar a alça chique, e vou pegar 2 pedacinhos do tecido do viés, do tecido que é o principal, na verdade, né? 2 pedacinhos de 8 centímetros, tá? Pego frente com frente aqui, com a minha alça, tá? Ó, faço assim, dobro ao redor assim, tá? E vou passar uma costura, mais que um pé de máquina pra dentro, tá? Dou retrocesso e puxo aqui, tá? Puxo, vai ficar assim, ó. A outra pontinha aqui eu já fiz. E daí eu passo uma costurinha aqui no final. Passo uma costurinha. E vou dobrar essa parte, tá? E aí, ó, vou ver, essa parte aqui é a parte de trás. Então, a minha alcinha tem que vir aqui, tá? Aqui, vou achar bem o meio. Minha fita métrica aqui. Vou achar bem o meio aqui. A minha ficou aqui com 21, tá? Então, 21 dividido por 2 dá 10,5. Então, 10,5 é o meio da minha alça. 10,5 vai ficar entre o 10, 11, 12, tá? 10, 11, 12 centímetros ali. Vou botar aqui, bem certinho. Agora eu vou abrir para conseguir alfinetar, tá? Eu coloco ela bem aqui assim, ó. Não dá pra nem ver por causa do tecido. Mas é bem onde que eu passei a costura aqui, ó. De rebate, tá? Bem ali eu vou colocar a alça. Deixa eu já fazer essa costura, tá? Ó, venho aqui e vou costurar a alça aqui em cima agora. Vou costurar só na parte cinza. Tá? Ó, ficou um acabamento bem bonito, ó. Costurei só na parte cinza. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui. Aqui não. 10, 11, 12. Dobro pra dentro. Pra não aparecer o tecidinho de trás. Assim. Pra não ficar torta. E vou fazer aqui de novo. Dá um retrocesso 2 vezes e pronto, tá? Prontinha, então, ó. Aqui a costura e aqui. Aí eu fecho ela e pronta a minha frasqueira, tá? Super espaçosa, ó, dá pra ver direitinho,
tá? Ficou super espaçosa. Dá pra colocar muita coisa aqui dentro. Muita coisa aqui dentro. Então faz a tua, posta nas tuas redes sociais, marca a gente, belo.dom.atelier, marca a Jaquijô fazendo arte, que a gente vai repostar a tua frasqueira também.